Oi pessoal, hoje eu estou aqui estudando para um trabalho de faculdade sobre humanismo. Eu confesso que o tema me prendeu de um jeito que eu não esperava. Então eu resolvi transformar esse estudo em um bate-papo com vocês. Porque entender o humanismo é entender um dos momentos mais incríveis da história, quando o ser humano começou a olhar para si mesmo de uma forma completamente diferente. Para a gente entender o que foi o humanismo, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para o final da Idade Média, entre os séculos XIV e XV. Imagina um mundo em que tudo girava em torno da religião. As explicações para a vida, para a morte, para a natureza, para a política, tudo passava pela igreja. O homem era visto como um ser pequeno, pecador, dependente de Deus para tudo. A ideia de pensar por conta própria era quase como se fosse um pecado, sabe? Mas aos poucos, esse mundo começou a mudar. O comércio começou a crescer, as cidades ficaram mais ativas, sabe? As pessoas começaram a viajar, a trocar ideias, a conhecer outras culturas. E foi nesse ambiente de transformação que surgiu o humanismo. Um movimento que colocou o ser humano no centro do conhecimento e da arte, sabe? Os humanistas não estavam negando Deus, como muita gente pensa. Eles só queriam reconhecer o valor do ser humano, a capacidade de pensar, de criar, de transformar o mundo ao seu redor. Eles acreditavam que o homem tinha razão, inteligência e sensibilidade. E que isso era algo que também vinha de Deus, mas que podia e devia ser usado, sabe? Um dos primeiros nomes importantes desse movimento foi o Francesco Petrarca, negócio assim, eu acho que é isso mesmo, Francesco Petrarca, um poeta italiano que é considerado o pai do humanismo. Ele acreditava que o conhecimento da antiguidade, de autores como Cícero e Sócrates, era essencial para entender o presente e construir um futuro melhor. Petrarca e outros pensadores da época começaram a resgatar textos antigos e estudar o latim e o grego e a valorizar o estudo das chamadas humanidades, ou seja, a literatura, a filosofia, a história e as artes. E é justamente daí que vem o nome humanismo, porque era o estudo e a valorização do que é humano. Agora pensa, isso foi uma revolução. Durante séculos, o foco era o divino. De repente, o olhar de volta para o homem, para o corpo, para o pensamento, para a arte, para a beleza. O humanismo foi a base do Renascimento, aquele período brilhante em que nasceram artistas como Leonardo da Vinci, Miguel Ângelo, Rafael e pensadores como Erasmo de Roterdã e Thomas More. Esses nomes que me confundem. Mas é isso, essas pessoas acreditavam que a razão e o conhecimento eram ferramenta poderosa para melhorar a sociedade.
E isso começou a refletir em tudo, na pintura, na escultura, na arquitetura, na literatura e até na ciência. Os artistas começaram a retratar o corpo humano com mais realismo e beleza, mostrando que o ser humano era uma obra-prima da criação. Os cientistas começaram a observar o mundo com curiosidade, buscando explicações racionais e não apenas religiosas, sabe? E os filósofos começaram a defender a ideia de que o homem tinha liberdade de pensamento e responsabilidade sobre o teu destino. Então, durante esse período, a Europa passou por grandes transformações. A invenção da empresa por Gutenberg em método do século XV ajudou a espalhar essas ideias como nunca antes. Livros começaram a ser impressos, o conhecimento deixou de ser privilégio de poucos e passou a alcançar mais pessoas. Além disso, o humanismo ele influenciou profundamente a educação. Antes, o ensino era baseado na teologia, ou seja, o estudo de Deus e da fé. Com o humanismo, a educação passou a valorizar o desenvolvimento do pensamento crítico, da linguagem, da arte e da história. Surgiram novas escolas, sabe? Novas formas de ensinar. E o ideal era formar um ser humano completo, culto, criativo e capaz de pensar por si. Mas é claro que essa mudança não aconteceu de um dia para o outro, sabe? O humanismo, ele enfrentou resistência da igreja e grupos que ainda acreditavam que o conhecimento humano não podia competir com o divino. Mas assim, a força das ideias humanistas foi tão grande que acabou moldando o mundo moderno. E sabe qual é a curiosidade? O humanismo ele também influenciou a política. Thomas More, por exemplo, escreveu Utopia, um livro que descrevia uma sociedade justa e ideal, onde todos tinham acesso à educação e viviam em harmonia. Era uma forma de criticar as desigualdades e a corrupção que existiam na Europa da época. Sabe, essas ideias inspiraram muita gente a sonhar com um mundo mais racional e equilibrado. Outra figura importante foi Erasmo de Rotterdam, um pensador holandês que acreditava que a educação e o conhecimento podiam tornar as pessoas mais sábias e tolerantes, sabe? Ele defendia que o verdadeiro cristão deveria, na verdade, usar a razão e não apenas seguir dogmas cegamente. Percebe como essas ideias continuam atuais? O humanismo nos lembra que o ser humano tem um valor imenso, que pensar, criar, questionar e buscar o conhecimento é o que realmente nos faz evoluir. E o mais bonito é que o humanismo não foi só um movimento intelectual, ele foi também um movimento de libertação, sabe? Libertação da ignorância, do medo, da submissão. Foi um grito de confiança na inteligência humana, sabe? E no fundo, o humanismo ele trouxe uma mensagem que ecoa até hoje. O homem é capaz de compreender o mundo
e de transformá-lo. E essa visão acabou influenciando todas as áreas do pensamento moderno, da ciência à filosofia, da política à arte. Quando você olha para tudo o que aconteceu depois, o surgimento da ciência moderna, o iluminismo, na verdade, a Revolução Industrial, tudo tem uma sementinha plantada lá no humanismo. Então, quando a gente fala de humanismo, a gente está falando de um renascimento da razão e da sensibilidade. O momento em que um homem olhou para si mesmo e disse: eu sou capaz de pensar, de aprender e criar algo novo. E isso, até hoje, é o que move o mundo, gente. Então, para encerrar, o humanismo é mais do que um período histórico. Ele é uma forma de ver a vida. É acreditar no potencial humano, no poder da educação, da arte, do pensamento crítico. É entender que num mundo cheio de desafios, o ser humano continua sendo capaz de buscar o conhecimento e fazer a diferença. E talvez, olhando para o nosso tempo, sabe, o humanismo ainda tenha muito a nos ensinar, principalmente sobre empatia, respeito e o valor da razão em meios aos caos. Então esse estudo para mim está sendo muito instigante, sabe? E está me transformando de uma forma muito genuína. Então, para mim, o humanismo hoje, ele tem muito valor. Eu não tinha esse olhar, sabe, ao humanismo. Eu tinha um olhar mais crítico, mais praticamente igual à igreja daquela época. E hoje, me aprofundando um pouco, não tanto, eu tenho aberto muito a minha mente. Isso é muito bom. Isso é muito bom. E é por isso que a gente tem que estudar, tem que ir mais além, tem que procurar entender, sabe? Porque a nossa mente, ela é muito limitada. E se ficarmos pensando no que aprendemos a vida toda, nós não iremos evoluir, não iremos crescer, não iremos aprender. Então saia da caixinha, entendeu? E vai mergulhar, vai estudar, vai refletir, vai conhecer novas teorias, novas ideias, novos estudos. E o estudo para mim é muito, muito bom, muito bom. Eu amo estudar, eu amo ter esse tempo. E eu vim compartilhar um pouquinho sobre esse estudo, sabe? Um pouquinho sobre o que eu tenho aprendido. E é isso, hoje é isso que eu quero compartilhar com vocês. Fico por aqui. Espero que tenham gostado. Beijinho. Tchau, tchau.